Como seria a implantação da LGPD em prefeituras, principalmente dados pessoais e dados pessoais sensíveis? Temos muitos formulários em papel. Independente de ser um órgão público ou privado, todas as implicações da LGPD devem ser seguidas, tá? De forma que todos os processos, sistemas que envolvam dados pessoais estejam devidamente mapeados e também aderentes às práticas necessárias para o cumprimento da lei. O fato de existir informações em meios não eletrônicos, como, por exemplo, os formulários de papel, não exime o órgão de cumprir com os requisitos e obrigações da LGPD. É importante citar também que uma ferramenta de gestão de privacidade, como a OneTrust, pode ajudar a facilitar esses processos. Como uma empresa de software para a área médica deve se adequar com a LGPD? Por onde começar? Ela é considerada operadora ou controladora? Como um produto, é muito boa prática considerar, desde sua concepção, os princípios do Privacy by Design. Ou seja, tais princípios já devem estar contemplados no seu projeto. Quanto ao software, esse tem um papel de sistema, ou, como dizemos no OneTrust, é um item de inventário, não tendo papel nem de controlador, nem de operador. A empresa que o produz, esse sim, pode ter o papel de controlador, operador ou ambos. O que são considerados dados anonimizados? Dados, o termo que ele usa é de-identificados, porém com possibilidade de serem reidentificados, usando técnicas proprietárias, ficariam de fora dos requisitos da LGPD. Bom, quanto à primeira pergunta, o que são considerados dados anonimizados, são aqueles que efetivamente você não consegue restituí-lo à situação original. Ou seja, você não consegue identificar de forma alguma aquele titular, uma vez que esse dado é anonimizado, tá? Esse é o conceito. Bom, Hugo, quanto à sua segunda pergunta, eu consigo entender do que você colocou, que você provavelmente se refere a dados em situação de pseudo-anonimização, né? Ou seja, dados que, através de algum processo, você consegue, sim, identificar o titular. Nesse caso, esses dados, eles continuam na alçada da LGPD, tá? Então, vai seguir, ele tem que seguir todos os trâmites, obedecer todas aquelas regras, a critérios, enfim, a legislação associada à LGPD. Somente dado não anonimizado é que fica fora da alçada da LGPD, tá? Espero ter esclarecido o seu questionamento. Se é possível utilizar informações das pessoas sem identificá-las. O Alisson, é sim possível, tá? Desde que, assumindo o que você colocou, não seja possível identificar esse titular, ou seja, né, esse dado está anonimizado, e nessa situação você pode utilizar isso principalmente, né, e é utilizado para fins de estatística, né, para incrementar negócios, enfim, para pesquisas, né, mas pode ser utilizado sim, desde que esse dado esteja anonimizado, ok? Qual seria a melhor área de origem do DPO, no caso de órgãos públicos, jurídica, ouvidoria, etc.? Bom, independente de ser órgão ou a empresa privada, etc., eu entendo, né, não querendo puxar aqui sardinha para o meu lado, mas já puxando, eu entendo que seria uma área adequada, a área jurídica ou uma área de compliance, por estar diretamente ligada à lei. E também tem que ser uma pessoa que conheça todo o processo da empresa ou da autarquia que seja, e eu também não vejo nenhum problema, em casos até de órgãos públicos, ser nomeado mais de um DPO, até por setores, como são setores departamentais, então ser nomeado mais de um DPO também não tem problema. Então, essa é meu entendimento. Uma empresa que lida somente com clientes, pessoas jurídicas, também deve fazer o mesmo processo de mapeamento e identificação de dados pessoais dos representantes legais de seus clientes PJ? Quanto na Europa, cada um segue a uma lei de proteção de dados. E agora com a LGPD no Brasil, como fica? Prevalece a nossa lei? Bom, gente, por trás, Juliana, de uma pessoa jurídica, tem sempre uma pessoa física, seja ela um sócio, um procurador, um diretor estatutário, e isso acaba sendo um dado pessoal que a gente tem que saber tratar.
saber cuidar dele. Além disso, a gente tem os dados, né, dos próprios colaboradores da empresa que têm que ser mapeados, identificados, controlados de uma certa forma. Então, respondendo aí a questão de pessoa jurídica, eu acho que eu consegui responder. E na segunda parte da sua pergunta, em relação à legislação, por estarmos localizados aqui no Brasil, eu entendo que a lei aplicada aqui é a LGPD. Apesar da LGPD ter todo o embasamento dela na GDPR, eu não vejo nenhum problema, às vezes, né, no transcorrer, a gente não sabe como que vai funcionar o processo, como que vai funcionar no dia a dia da aplicação da lei, mas eu acho, sim, que vai ter umas jurisprudências, assim, se eu posso dizer, que a gente vai pegar da GDPR para poder aplicar na LGPD, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a lei aplicada aqui no Brasil é a LGPD, sim.